Muito bem, então dentro daquela lógica que eu mencionei na semana passada, de que nós vamos procurar analisar os aspectos patrimoniais na ordem em que eles aparecem regulados no Código Civil, hoje chega a vez de nós começarmos a análise das obrigações em geral. E na análise do direito das obrigações, o primeiro aspecto que vai nos ocupar é entender os problemas atinentes à forma das obrigações. Na verdade, nós vamos conversar sobre as formas, sobre a forma dos negócios e dos atos jurídicos em geral, porque isso vai ter uma aplicabilidade também, por exemplo, na forma do pacto antinupcial, na forma do testamento, porque o elemento de conexão é o mesmo para todo e qualquer ato ou negócio jurídico. Entretanto, não existe uma regra específica na lei de introdução acerca da lei aplicável às obrigações, perdão, à forma das obrigações, à forma dos atos e dos negócios jurídicos. Há, isso sim, uma regra muito tradicional, que vem desde os estatutários, e que acaba sendo seguida no direito brasileiro por duas razões. A primeira é que, diante da lacuna, o que se faz é defender a aplicação do critério costumeiro, e o critério costumeiro é este que advém de muitos séculos, mas também se pode defender essa aplicabilidade por analogia. O que eu quero dizer com isso? Eu disse que não há uma regra geral. Entretanto, há uma regra específica no parágrafo 1º do artigo 7º da Lei de Introdução sobre a forma da celebração do matrimônio. O matrimônio, enquanto ato jurídico, em sentido estrito, pelo menos eu acho que ele se caracterize como tal. Outros doutrinadores, alguns civilistas, enxergam no casamento um caráter de negócio jurídico. Eu não acho que seja assim, eu acho que o que há de espaço negocial está vinculado ao pacto antinupcial e não ao matrimônio em si, mas não vou entrar nessa discussão. Mas, entretanto, para a celebração do casamento, há uma regra. E essa regra está redigida no parágrafo 1º do artigo 7º como uma regra unilateral. Se vocês se lembrarem da classificação das normas de direito internacional privado, um dos modos de classificação, de divisão entre as normas, é elas serem, vamos dizer assim, carimbadas como normas unilaterais ou bilaterais. No fundo, a distinção diz respeito ao modo pelo qual o legislador trata dessa questão. A legislação francesa, por exemplo, é uma legislação, no que concerne ao direito internacional privado, por óbvio, é uma legislação em que, basicamente, ou praticamente todas as normas são unilaterais. Eles se preocupam com a aplicação aos franceses, ou aos negócios jurídicos dos franceses, ou aos negócios jurídicos celebrados na França, ou à sucessão do francês, né? E estabelecem qual a lei aplicável para estes casos. É óbvio que, por interpretação, nós conseguimos bilateralizar essas normas, estabelecendo um parâmetro mais amplo, né? Um parâmetro que abarque a situação não apenas dos negócios jurídicos franceses ou das pessoas francesas, mas de toda e qualquer circunstância plurilocalizada. Então, por exemplo, quando a lei diz que para os franceses se aplica a lei francesa no que concerne a capacidade, a personalidade e a capacidade, a gente chega à conclusão de que o critério é nacionalidade. E por isso, por interpretação, é possível dizer que se aplica lá o critério da lei nacional e não o da lei domiciliar. Senão teria escrito aos domiciliados na França aplica-se a lei francesa, e não aos franceses aplica-se a lei francesa.
Então, este modo de construção não traz grandes impactos na interpretação da regra de conflitos, só dá um pouquinho mais de trabalho para você encontrar o que é o motivo ou qual é a causa que está por trás daquela disposição. Pois bem, o parágrafo 1º do artigo 7º, ao estabelecer a regra que se aplica na hipótese de celebração de matrimônio, diz que aplica aos casamentos celebrados no Brasil, aplica-se a lei brasileira quanto às formalidades de celebração. Tem um segundo aspecto que não interessa aqui para nós, nesse momento, que são os impedimentos matrimoniais. Mas o problema principal aqui para nós hoje, é descobrirmos qual o critério escolhido pelo nosso legislador para essa situação de forma dos negócios jurídicos, ou dos atos jurídicos em sentido estrito. Consequentemente, quando nós encontramos uma regra unilateral como essa, e, por interpretação, somos capazes de bilateralizá-la, e dizemos, bom, se aos casamentos celebrados no Brasil se aplica a lei brasileira quanto às formalidades de celebração, vamos imaginar a hipótese de um casal que se casou num estado estrangeiro X e que venha a fixar residência habitual ou domicílio no Brasil e que, por qualquer razão, pleiteie perante o judiciário brasileiro a declaração da nulidade ou a anulação desse matrimônio por vício de forma. Houve um vício na formalização desse matrimônio. Ora, o problema, sob análise, diz respeito à forma do ato jurídico em sentido estrito casamento e, portanto, eu preciso compreender qual é a lei que se aplica a esta situação. Logo, se aos casamentos celebrados no Brasil se aplica a lei brasileira, a consequência é dizer que aplica-se, quanto às formalidades de celebração, a lei do local da sua formalização, do seu aperfeiçoamento, da sua celebração, no caso do casamento, que é extremamente formal. Consequentemente, nós percebemos que a única norma da lei de introdução que diz respeito a este aspecto, na verdade não é bem a única, nós vamos ver que com relação aos contratos tem uma regra, mas ela não é uma regra geral como a da celebração do matrimônio. Lá no âmbito dos contratos tem uma exceção aos aspectos formais, mas eu explico isso quando a gente chegar na análise dos contratos. O que acontece aqui, neste momento? Nós estamos ainda buscando a regra geral. Bom, a regra geral, a única que existe específica é a do parágrafo 1º do artigo 7º. Portanto, eu conseguiria, por interpretação analógica, estabelecer o critério para a forma de todo e qualquer ato e negócio jurídico. É a lei do local, do seu aperfeiçoamento, da sua celebração, da sua constituição. Isso significa, por acaso, mas não é tão acaso assim, que nós acabamos escolhendo para um aspecto específico a mesma regra que tradicionalmente se segue desde os estatutários e que vigora em praticamente todos os lugares do mundo. Então, seja por interpretação analógica, seja por costume, nós chegamos à determinação da lei que rege as formalidades ou a ausência de formalidades, porque o que é que diz a parte geral do Código Civil? Que o ato ou negócio jurídico precisa observar a forma prescrita, quando há uma prescrição em lei, ou pelo menos que ele não pode seguir a forma defesa em lei, a forma proibida em lei. Consequentemente, é de se frisar aqui que existem inúmeras situações jurídicas potenciais em que o legislador deixou
absolutamente livre às partes como formalizar, se é que querem formalizar, a sua relação. Logo, há uma necessidade no âmbito da forma dos negócios e dos atos jurídicos que nós consigamos detectar, e isso vai envolver necessariamente, o eixo temporal também, onde é que foi e em que momento foi que se aperfeiçoou aquela relação jurídica. Porque é esta lei, vigente àquele tempo, no momento da formalização, que vai determinar a forma prescrita ou não defesa em lei para aquele ato ou negócio jurídico. O que eu quero dizer com isso? Nós sabemos, por exemplo, e isso mesmo que você ainda não tenha estudado o direito das sucessões propriamente dito, mas é intuitivo nessa altura do curso que os testamentos, que aliás é intuitivo para qualquer pessoa, que os testamentos são feitos antes da morte do testador. Né? Não dá para fazer no momento da morte nem depois. Consequentemente, esse testamento pode ser feito hoje e a pessoa demorar 45, 50, 55 anos para morrer. Se eu fizer hoje, como eu pretendo, só para irritar o ministro da Economia, como eu pretendo viver até os meus 100 anos ou mais, isso significa que, no meu caso, eu faria o testamento e ele teria 55, 50 e tantos anos até que ele adquirisse eficácia. Bom, isso se eu não mudasse o testamento nesse período, claro. Sempre pode acontecer, o testador é livre para fazer quantos testamentos ele quiser, substituindo a sua vontade pela vontade mais recente. Agora, se eu faço esse testamento aqui no Brasil e depois de 55 anos de vida, eu decido, ou decidi num momento desses, mudar o meu domicílio, vendi todo o patrimônio que eu tivesse no Brasil, levei o dinheiro para o exterior, adquiri patrimônio no exterior, etc, etc, o testamento aqui feito não produzirá efeitos aqui, porque eu não terei mais patrimônio a ser partilhado no Brasil. Logo, é preciso que a legislação estrangeira, que vai se encarregar, e o judiciário estrangeiro ou equivalente, que vai se encarregar da partilha dos meus bens, se atente ao fato de que o meu testamento foi feito no ano de 2021, em São Paulo, sob a égide da lei brasileira. Qual lei brasileira? O Código Civil de 2002. Porque até daqui 55 anos, quem sabe, pode ser que a gente tenha, se não um outro Código Civil, alguma modificação nas regras formais de celebração do testamento. Tudo isso para lhes dizer que, muitas vezes, os atos e os negócios jurídicos, quando são de execução diferida, ou quando eles se protraem no tempo para adquirirem eficácia, etc., etc., levam a um duplo conflito potencial. Um conflito de leis no tempo e um conflito de leis no espaço. Tá? Então, isso é uma coisa importante para se ter em mente quando se analisa essa questão de forma. Ainda hoje, deve haver sucessões que são abertas e testamentos estabelecidos pelo decujus à luz ainda do Código Civil de 1916. Eu não duvido que algumas pessoas que fizeram testamento até o dia 10 de janeiro de 2003, que foi o último dia de vigência do Código de 16, nunca tenham feito um novo testamento. E, portanto, a análise da validade formal desse testamento vai se dar à luz da lei vigente à época da sua celebração. Seria absurdo querer dar efeito retroativo para essa lei para dizer, não, você tinha que ter seguido a forma atual. Né?
Parênteses. O Conselho Nacional de Justiça, quando nós ratificamos a Convenção da Haia de 1961 sobre proibição aliás, sobre legalização de documentos públicos estrangeiros, que proíbe a legalização consular e estabelece um mecanismo mais acessível de legalização, chamada de apostila, né? Porque é um selo que se coloca ali no documento e faz com que ele tenha validade em todos os estados parte na convenção. O CNJ publicou uma resolução muito esquisita. E depois, quando o ministro Lewandowski assumiu a presidência do CNJ, ele revogou essa disposição, por sorte, né, e porque teve tino para isso. O que aconteceu na resolução primeira, na primeira resolução? Eles diziam assim, eles fizeram uma regra de direito intertemporal, uma regra transitória. Será? Durante um ano, os documentos consularizados continuarão valendo. Depois precisa buscar a apostila. Aí eu pergunto, quer dizer, eu obtive o meu diploma de mestre em Portugal bem antes do Brasil ratificar a Convenção de Apostila. Levei ao Consulado do Porto, consularizei, porque Coimbra está na circunscrição do Consulado do Porto, consularizei no Consulado do Porto, trouxe para o Brasil, etc. Quer dizer, então, que o meu diploma perderia a eficácia só por causa disso? E mais, eu seria obrigado a ir a Portugal, porque o sistema da apostila é que quem expediu o documento apostila, ao contrário do sistema de consularização. Quem expediu o documento foi Portugal, mas eu consularizava no consulado brasileiro. Então, quer dizer que eu teria que ir a Portugal, diante da Procuradoria da República, porque lá é o Ministério Público quem apostila os documentos, eles preferiram assim, liberdade de cada estado signatário determinar quem apostila, aqui no Brasil é o CNJ, que delega para os cartórios, só para vocês saberem. Vá de volta para Portugal para apostilar, para ele voltar a ter validade, é uma coisa absurda isso, né? Por sorte, então, como eu disse, o CNJ se deu conta dessa situação quase esdrúxula, ou bem esdrúxula, e revogou esse artigo da resolução que, enfim, dispunha sobre a entrada em vigor da convenção da AIA, regulamentava, né, a execução da convenção da AIA sobre a apostila. Bom, então percebam o seguinte, é normal, a ponto dos estados terem se reunido em 1961 para negociar um tratado, é normal que os documentos circulem, que as relações jurídicas circulem, que os direitos consubstanciados formalmente em documentos circulem. E é importante que se observe a regra formal daquela instituição, né, daquele Estado, né, do Estado onde se constituiu a relação. Então, ontem, por exemplo, houve uma grande discussão no âmbito da faculdade acerca dos processos de revalidação de diplomas estrangeiros de graduação. E começaram alguns membros da congregação a dizer, não, porque se for sistema de civil law, tudo bem, mas se for sistema de common law, não pode, porque é muito diferente o direito, e não sei o quê. Eu estava ali me segurando, mas chega uma hora que você precisa, às vezes, dar um passo atrás, porque eu ando tão irritado nessas reuniões, sobretudo em reuniões, que quando eu peço a palavra, às vezes eu sou meio grosseiro com as pessoas ultimamente, então eu estou preferindo não falar. Mas me deu uma vontade enorme de pedir a palavra para dizer o seguinte, então quer dizer que, porque você fez num direito de sistema diferente do nosso, você não vai poder ter o seu diploma revalidado, ou vai ter que obrigar a pessoa a fazer provas
infindáveis só por causa disso, me parece que, do ponto de vista formal, se a aula é de um jeito, ou se a aula é de outro, se ela analisa a jurisprudência ou se ela analisa a lei, isso é um problema interno daquela nação. O que é importante a gente analisar, quanto à substância, para revalidar aqui, é se aquele indivíduo que se formou numa universidade estrangeira tem conhecimento daquilo que se exige de um bacharel em direito no Brasil. Quer dizer, no limite, é verificar se as diretrizes curriculares nacionais para o curso de direito foram observadas. Só isso. Né? Agora, porque a pessoa aprendeu direito processual civil venezuelano, ela não pode, ou direito comercial da Guatemala, ela não pode ter o seu diploma revalidado, vai ter que fazer prova para dizer que conhece o direito brasileiro. Acaso a mim me foi obrigatório fazer prova sobre o Código de 2002 ou o Código de Processo Civil de 2015? Não, mas eu estudei à luz do Código de 16 e à luz do Código de 73, né? Então, menos, né? O desconhecimento do direito internacional privado é uma coisa que chega a dar urticária, por isso que eu preferi ficar quieto lá na reunião. Agora, isso para dizer a vocês o seguinte, há a necessidade de se estabelecer, então, uma separação aqui. Uma coisa é a celebração em si. E aí, como essa celebração, essa formalização, normalmente se dá entre pessoas que possam estar vinculadas àquele ordenamento jurídico, ou pelo menos uma delas vinculadas àquele ordenamento jurídico, e mais ainda, se este ordenamento jurídico no qual se aperfeiçoa a relação jurídica exigir a forma pública, aí é muito provável que nós tenhamos a observância dos critérios locais. Mas vamos colocar uma hipótese aqui, que é bastante plausível, de dois brasileiros, por exemplo, se encontrarem em qualquer lugar do mundo e decidirem celebrar um contrato entre eles. Contrato que até pode vir a ser executado no Brasil, porque, sei lá, estão de férias, se encontraram lá e falaram assim, vamos aproveitar, olha, vamos, o contrato é informal, de boca, vamos fazer tal coisa? Vamos, você faz isso, eu faço aquilo, eu te pago tanto, você me dá como contrapartida tal coisa, resolvido, resolvido. Então, a partir de janeiro, quando, sei lá, final de janeiro, quando a gente estiver de volta para o Brasil, a gente começa a trabalhar nessa questão. Gente, vamos dizer assim, intuitivo, que essas pessoas não vão se preocupar, ou em princípio não vão se preocupar, com descobrir se existe uma forma prescrita na legislação estrangeira que determine o modo adequado de se fazer este ou aquele contrato. Aperfeiçoaram o contrato, estabeleceram as suas obrigações, o fundo do contrato está adequado, eles começaram a executar no momento aprazado, mas depois, lá na frente, por exemplo, quem tinha que pagar o preço não pagou. Vou analisar, porque me trazem isso para análise no judiciário, por exemplo, a obrigação do outro de pagar, né? Nós vamos falar ainda sobre o fundo das obrigações e dos contratos adiante, mas nesse momento eu quero me ater à forma exclusivamente. O que acontece? Será que eu tenho que, numa preliminar, dizer, o contrato é inválido porque vocês firmaram esse contrato, sei lá, na Mongólia, e lá na Mongólia era exigido que o contrato fosse levantado numa folha de papel e dado 3 voltas para lá, 4 voltas para cá, seja lá o que for, tá? Estou exagerando aqui, pelo amor de Deus, também não levem isso como um preconceito com relação ao direito mongol, a respeito do qual eu pouco conheço, mas é só para dizer que pode haver uma formalidade que para eles faça sentido e que para nós não faz o menor sentido. Será que vale a pena
decretar ou declarar a nulidade deste contrato por um vício de forma. Claro que o juiz não fará isso se não houver alegação, mas e se a parte que não cumpriu a sua obrigação argumentar esta invalidade de forma para se evadir da obrigação de pagar? Será que é o caso? Quer dizer, eu acho que a gente precisa ter um pouco de cautela nos aspectos formais, porque há uma circunstância da instrumentalidade que as formas têm. Né? Há, quando o legislador, de que país seja, estabelece formalidades, há uma preocupação com a validade daquele negócio, com a própria existência, em certa medida, e com a validade daquele ato ou negócio, vinculada esta preocupação com algum problema que naquela cultura faz algum sentido. Né? Para outras, pode não fazer sentido nenhum. Isso para dizer o seguinte: não me parece que, se as partes fizeram o contrato à luz da forma que a eles parecia adequada, e depois um deles, percebendo a problemática ali gerada, leva a uma argumentação de nulidade apenas para se beneficiar de tal aspecto. Isso me parece exagero, isso me parece um formalismo exagerado, então eu chamo a atenção, porque pode ser que na prática haja uma flexibilização na aplicação da lei do local da constituição da obrigação, da lei do local do aperfeiçoamento do ato ou do negócio jurídico, sobretudo nessa análise retrospectiva, quando se verifica que as pessoas tinham uma maior proximidade com a lei que eles observaram, com a lei que eles seguiram. Em certa medida, este aspecto pode ser analisado também à luz do parágrafo 1º do artigo 9º da Lei de Introdução. O parágrafo 1º do artigo 9º diz o seguinte, que destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, claro que aqui o legislador está preocupado com aqueles atos ou negócios jurídicos que, para nós aqui no ordenamento jurídico brasileiro, são formalmente, formalmente necessária a observância de uma forma que o nosso legislador tenha considerado essencial. Não é o caso do meu exemplo, mas eu estou tentando fazer uma interpretação analógica aqui. E dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Quer dizer, no limite, o que esse parágrafo 1º está dizendo é que se no Brasil houver forma prescrita ou houver uma forma defesa em lei, é importante que a realização do ato do negócio no exterior, para ser executado no Brasil, leve em consideração as duas formas, as duas formalidades. Observa as formas daquele país, senão lá não vai ser válido. Mas presta atenção, se você depois quer trazer isso para ser executado aqui, toma cuidado, observe os aspectos formais essenciais da legislação brasileira, sob pena de lá na frente poder dar um problema. É quase uma regra de cautela. Agora, este aspecto, no meu caso, poderia talvez ser invertido para dizer, olha, não tem forma essencial no direito brasileiro, no direito estrangeiro pode até ter tido, as partes não se atentaram a isso, mas, vamos e venhamos, se aqui não se exige nenhuma forma essencial e as partes voluntariamente fizeram de acordo com a formalidade brasileira para executar aqui, quer dizer, com a ausência de formalidades da lei brasileira,
para executar a relação jurídica aqui, aparentemente há uma, digamos assim, uma abertura para o tal princípio da proximidade. Eu tenho sido muito crítico a um certo exagero na ideia de proximidade. Não que a ideia não seja boa, é uma ideia que foi colocada no século XI pelo Magister Aldricus e que foi recuperada no século XX, na França pelo professor Paul Lagarde, e que teve aqui no Brasil do professor Jacob Dollinger, um grande defensor. Eu acho o princípio da proximidade muito bom. O que me incomoda um pouco é a circunstância de nós não termos uma autorização legislativa para nos valermos do princípio da proximidade. No anteprojeto de lei geral sobre a aplicação das normas jurídicas da década de 90, que foi elaborado por uma comissão presidida pelo professor João Grandino Rodas e composta pelo professor Dollinger, pelo professor Limonge França, aqui da faculdade também, e pelo professor Inocêncio Martires Coelho, da Universidade de Brasília, a comissão estabeleceu em alguns institutos a possibilidade do juiz escapar para a lei mais próxima. Claro que esse escape tem que ser um escape fundamentado. Deixo de aplicar a conexão X, indicada pelo caput do artigo, e me valendo da liberdade do parágrafo tal, escolho essa outra lei, porque eu considero que, no caso concreto, ela é mais próxima. Nós não temos, na lei de 42, porque não se falava disso na época, essa autorização. Tá? É mais uma razão pela qual me parece que é mais do que relevante que nós tivéssemos uma, se não uma reforma da lei de introdução, que abarcasse os problemas mais contemporâneos do direito internacional privado e do direito privado em geral, que nós tivéssemos, pelo menos, uma reforma aí desse dispositivo. O meu sonho era que a gente tivesse uma lei geral de direito internacional privado, como muitos países têm feito, e que nós revogássemos o artigo 7º ao artigo 19 da lei de introdução, e já que os administrativistas roubaram mesmo a lei de introdução e puseram lá aquele enxerto, que podia ter sido uma lei autônoma cá entre nós, fiquem então com a lei de introdução para eles. Estou nem aí. Mas desde que a gente tenha uma lei geral de direito internacional privado. Bom, isso então para dizer que me incomoda um pouco o uso indiscriminado do princípio da proximidade. A lei suíça, por exemplo, tem um dispositivo na parte geral da lei que diz assim: em que pese as conexões indicadas, o juiz está autorizado em qualquer caso. Então, é uma autorização genérica, está autorizado em qualquer caso para buscar a lei mais próxima. Tudo isso para lhes dizer que, em que pese as minhas ressalvas e as minhas resistências ao valor proximidade sem a autorização legislativa, porque não é porque eu ache ruim, é que eu tenho medo do que pode vir. Infelizmente, quando a gente lê alguns artigos, quando a gente vê algumas coisas escritas e, sobretudo, quando a gente vê alguma jurisprudência que se vale desse princípio, o resultado tem sido catastrófico. Então, eu prefiro ser prudente nessa temática. Mas aqui me parece que é uma hipótese plausível de nós considerarmos a proximidade, porque não é a substância, e a forma é sempre instrumental. Era aqui que eu queria ter chegado, e para afirmar este problema. Então, só para recapitular, essa regra vale para quaisquer atos e negócios jurídicos, no que tange à forma, tem uma regra específica no direito matrimonial, né? Aplica-se também às sucessões, às formas dos contratos, enfim, a toda e qualquer relação jurídica que tenha uma forma
previamente estabelecida, seja na nossa legislação, seja na legislação externa, na legislação estrangeira, conectada ou contactada com o caso concreto. A regra é a do locus regit actum, o local rege o ato, que no direito matrimonial ganha uma especificidade de nomenclatura, de expressão latina, que passa a ser a lex loci celebrationis. Então, a lei do local da celebração. Por esse aspecto institucional que muitos civilistas, muitos familiaristas reconhecem na instituição do casamento, né, que não teria uma natureza contratual, mas uma relação de natureza institucional, como alguns civilistas ainda defendem, e a respeito do que eu não tenho posição formada. Mas há ali essa especificação da conexão, tá bom?